continuando falando de saúde aqui, nós estamos aí num período de inverno, onde a nossa saúde fica meio estranha. Bom, vamos falar então com o médico Victor Cincunas, que vai nos explicar tudo sobre essa mudança de clima que traz aí pra gente, né, essas gripes, essas coisas mais complicadas. E os idosos acabam sofrendo muito mais, né, Victor? Com certeza. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos aqui do programa. É isso mesmo, a mudança de tempo, principalmente agora que em São Paulo está um tempo muito quente, ao mesmo tempo quente durante o dia e frio à noite, sem a chuva e tudo mais. A qualidade do ar também acaba diminuindo, a gente vê muitos quadros de infecção de via aérea superior. O pessoal que tem muitas ites da vida, né? Verdade. A rinite, rinossinusites, sempre acabam enchendo o pronto atendimento, pronto-socorro, porque ainda esqueceram, principalmente por causa da pandemia, muito tempo em casa e tudo mais, esqueceram aquelas medidas que a gente consegue fazer em casa para diminuir os sintomas de via aérea superior. Então está tendo bastante caso agora. Então, a gente vê aí que as pessoas, né, eu falo por mim, eu nunca tinha tido uma crise de sinusite, doutor. Este foi o primeiro inverno que eu conheci a sinusite. Que coisa difícil de lidar, chata e longa, né? Eu não sei o que aconteceu com a gente, com o nosso ar, que as gripes, elas estão ficando aí muito longas. 20 dias a pessoa fica num estado de gripe? É normal isso? Isso, os quadros respiratórios a gente está vendo principalmente agora, além de ser um período estendido de 5 a 7 dias, aquele sintoma que você vai para a lona, né? Eu falo ao paciente, a gripe, quando você está cansado, o seu corpo pede 3 coisas, que é beber bastante água, se alimentar e cama. Que são os 3 primeiros remédios de qualquer síndrome respiratória, né? E além disso, os sintomas residuais que estão fazendo o paciente voltar depois, principalmente a tosse, que agora a gente está com um quadro de tosse generalizado. E todo mundo se preocupa mais com a tosse, que antigamente a gente não tinha tanta atenção com uma tosse, todo mundo acordava às vezes de manhã e dava uma tossida, no transporte, qualquer coisa, mas já fica alerta. Então acaba pegando o sintoma, então a tosse ou outras coisas, nariz escorrendo, que antes a gente nem notaria, depois desse processo de pandemia a gente ficou com mais medo desses sintomas e aí a gente acaba reparando muito mais. Então, às vezes, nem é o tanto tempo que está durando, mas o que a gente repara como sintoma. Sim, então, e a gente vê também que a terceira idade acaba sofrendo muito mais nesse período, né? A gente, mesmo com o nariz ali meio ruim, a voz não está muito legal, mas a gente, né, dá aquela respirada e vai fazer as suas coisas. Mas os idosos, você vê assim, eu vejo até pelas minhas vizinhas que são mais, né, vovozinhas assim, como elas estão sofrendo nesse tempo. Por que os idosos acabam sofrendo mais? Além da característica do idoso, que ele já não tem uma reserva funcional maior, tão grande, acabou que o período da pandemia fazendo com que os idosos ficassem mais reclusos. Então, diminuísse mais as atividades que faziam fora de casa. Então, atividade física, as atividades, grupo religioso, os grupos de até hobbies e tudo mais. Então, quando a pessoa fica mais reclusa em casa, ela acaba tendo uma pior alimentação às vezes, porque não tem o convívio social, e a parte da alimentação tem muita parte do convívio social, a parte emocional que também leva a uma melhora da imunidade e tudo mais, acabou sendo meio que tudo sofreu alguma coisa durante essa pandemia. Então o idoso que já tem algumas doenças crônicas, já tem uma funcionalidade menor, acaba sendo a população que mais vai sofrer com isso. Então foi o que a gente acaba reparando mais. Então, que todo mundo vem muito no pronto-socorro e no pronto-atendimento perguntando, doutor, como que eu faço para melhorar a minha imunidade? A minha imunidade está uma porcaria. Aí eu falo, olha, assim, não tem nenhuma dica mágica, nenhum remédio mágico. Eu ia te perguntar isso. Eu sempre brinco com o paciente assim, tem várias coisas que funcionam muito bem. Beber bastante água, se hidratar, se alimentar com aquele prato colorido, aquele prato bonito de salada, verdura, frutas, todos aqueles alimentos que você reconhece, que você já sabe que fazem bem para a saúde. Diminui um pouco daquelas coisas gostosas, carboidrato, chocolate. Os açúcares, né, Isso, aquelas coisas muito gostosas tem que ser menos. E também além da atividade física é normal, não precisa ir direto do zero
o 200 km por hora. Para o crossfit, para fazer aquela coisa absurda, se movimentar né? um pouquinho já é o suficiente. Que a gente fala que a Organização Mundial da Saúde preconiza, né? Fala que pelo menos 150 minutos de atividade seria 30 minutos por dia, de segunda a sexta. Final de semana está liberado. Mas durante a semana, se movimentar um pouco, isso aumenta a imunidade. E dormir também, de repousar. Sim, são necessárias 7, 8 horas de sono por dia. E uma das coisas que eu falo é não morar em São Paulo, numa grande centro, né? Porque assim, a gente se estressa muito, difícil, a vida é muito corrida, o trânsito é pesado, então ou tem algumas medidas que você tenha na sua própria casa, no seu próprio dia a dia, para tentar drenar esse estresse, para não ficar com isso. Nessa época do ano, todo mundo fala, usa um umidificador, que é bom e tal. A gente recebeu aqui o Dr. Bactéria e ele falou, olha, tem que ter muita cautela para usar o umidificador. Então aí a gente ficou com umas dúvidas aqui. Usar ou não usar? Como é que a gente faz para usar? Porque é um aliado para a nossa saúde, né? Sim, a gente pensa principalmente pela umidade do ar, que agora está bem baixa, tá a chuva faz, acho, 2, 3 semanas que não vem para São Paulo, tudo. Então a gente fala, se tem um umidificador em casa, toma cuidado com a higiene do umidificador, porque ele, é claro, é um local que tem água e uma fonte de calor. Então é um lugar propício para qualquer micro-organismo. Então higienizar ele bem e tudo mais. Se não tem umidificador, não precisa sair hoje e ir lá comprar. O mais importante é, se percebeu que o ambiente está seco, a casa está seca, passa o pano molhado na casa mais vezes para tirar a poeira e tudo. Colocar aquelas medidas de avó e avô que sempre balde funciona. serve, doutor? Só não pode pisar depois quando acordar no meio da noite. Na hora que acordar, né? Pisar o pé no balde. Ou chutar o balde. Tem gente que quer chutar o balde, né? Colocar aquela toalhinha molhada na janela também. Tudo que possa ajudar a umidificar o ar, que vai ajudar tanto na respiração de idosos como de crianças também, que são as duas populações mais parecidas. As crianças, então, né, doutor? Teve um doutor que veio aqui também nos visitar e ele falou, olha, hoje foi o pior plantão da minha vida. Ele falou, fechou o hospital que eu trabalho porque não tinha mais onde colocar, um hospital particular, não tinha mais onde colocar criança, com tanta criança com problema respiratório. Sim. Lá a gente vê no pronto atendimento que a gente dá, tem a parte da pediatria e aumentou muito. Agora nas férias diminui. Né? Por conta da questão da escola, né? Da escola, porque acaba que a criança tendo muito contato com outras crianças e tudo mais. E aí muitos pais também vêm com quadro respiratório e eles falam, nossa, eu não sei por quê. Aí eu falo, você tem uma criança está na creche ou na escola? Eu falo, tenho. Aí eu falo, quando a criança sai da escola, da creche, você não lambe a criança, você não abraça, beija? Eu falei, então, você também está na creche, na escola. Então, você também tem o mesmo acesso a todos os vírus ou bactérias que aquela criança vai ter. Então, não é só criança ou adulto, mas tem criança ou idoso. Muito né? Adulto está chegando com sintomas respiratórios, que agora que voltou às aulas presenciais, vão voltar esses vírus também, não só o vírus Covid ou influenza, mas para influenza, vírus sinciciais que estão aí, sempre estiveram e que vão acabar tendo maior prevalência, principalmente quando tem contato pessoal e tudo mais. Você acha então que o uso da máscara seria ainda muito propício para a gente nessa época do ano continuar usando a máscara? É uma boa prevenção? É uma boa medida de prevenção. A gente fala assim, uma coisa bem interessante para no ambiente hospitalar, por exemplo, pronto atendimento, a máscara veio para se manter. Para ficar, né? Para ficar, porque eu lembro quando não tinha máscara, a gente ia atender, tipo, no hospital, o próprio médico, o próprio profissional de saúde estava com gripe, estava espirrando, e a gente não tinha a cultura da máscara. Só que agora a máscara veio para você uma nova cultura de tipo sua proteção e a proteção do próximo também. Então assim, nas escolas, em ambientes aglomerados também, ônibus, transporte público e tudo mais, eu acho que ainda vale a pena manter a máscara, porque assim, é uma medida simples, que é um pedaço de papel, né, de pano, que protege você de vários micro-organismos que você pode conseguir se proteger só com um pedaço de papel e não precisar gastar dinheiro na farmácia, depois dar dinheiro com internação e tudo mais. Isso porque muita gente fala assim, mas eu usei a máscara, tal, legal. Aí agora a gente está sem máscara e minha imunidade piorou porque eu tirei a máscara. Você já ouviu alguma pergunta falando sobre isso, mais ou menos? Já. Agora a gente tem a ver ou não tem nada a ver? É porque você está mais, né, o acesso aí
a esses micro-organismos geradores de doença. E também o paciente fala, nossa, mas agora eu estou ficando doente, todo mês eu estou ficando doente. Sim. Sim, porque assim, além dessa... Quando retirou a máscara, todo mundo voltou a ter o contato, né, mais pessoal, contato humano mais perto, é claro, as doenças respiratórias vão ser transmitidas de uma maneira mais fácil, como eram antes da pandemia também. Só que a gente ficou, esses 2 anos, acabou esquecendo de como era antes. Os pronto-socorros, os hospitais, nessa época do ano, principalmente a parte da pediatria, sempre são cheios, né? Então, assim, agora a gente tem mais um vírus que surgiu para a gente se preocupar. Então, vai acabar tendo todo mês ou a cada 2 meses alguma doença respiratória. O mais importante são aquelas medidas. Percebi que estou meio doente, tudo, já usa mais a máscara, tenta se policiar também, né? E aí, se tiver sintoma, procurar um médico, procurar um pronto atendimento para ver o que está acontecendo com você, para você poder ser afastado das atividades laborais, né? Ou ficar mais recluso primeiro. A reclusão, né, o isolamento, serve primeiro para você fazer as medidas que funcionam para qualquer vírus, que é se alimentar, repousar, beber bastante água. E também descansar. Isso, deixar o seu corpo lidar com o vírus, né? Porque não existe remédio para vírus, o remédio é o seu corpo, o seu próprio corpo. E segundo, para proteger as outras pessoas também, né? E a gente viu também agora, com a questão da vacinação, que algumas pessoas, assim, meio que relaxaram nesse sentido. Ah, não, tô vacinada. Muita gente usa essa fala, né, como se acabou o Covid, agora a vida que segue. Mas aí, uma semana depois, essa mesma pessoa fala, tô com Covid. Eu vi vários casos nesses últimos dias aí, doutor. Então, a vacina, ela não protege, ela não vai deixar que você seja contaminado de novo, né? Eu falo sempre para os pacientes, é um comparativo. A vacina é como se fosse um manual de instruções. Tá. Então, toda vez que você tomou a vacina, seu corpo recebeu o manual de instrução. Só que a gente, como povo brasileiro, a gente não lê muito bem o manual de instrução, principalmente quando a gente compra qualquer produto. A gente assina já lá e aceito. Imagina que seu corpo é do mesmo modo. Ele recebeu o manual de instruções de como lidar com o vírus. Então, de certa forma, a vacina não vai permitir que você não pegue o vírus, mas vai te proteger de uma certa forma que seu corpo, quando tiver, né, contato com o vírus, quando pegar o vírus, ele esteja preparado para lidar com o vírus. Então, de certa forma, um vírus que levaria você para uma UTI, cuidados intensivos, agora está gerando uma dor de garganta, um nariz escorrendo, se transformou quando vem um adulto com Covid, agora uma boa parte a gente está vendo, é uma criança catarrenta no fim das contas. Então, assim, a vacina foi espetacular, porque ela deixou com que as pessoas, o corpo tivesse já um manual de instruções, tudo pronto para lidar com o vírus. Agora a gente só tem que deixar que o corpo lide com o vírus. Então, assim, não tem nenhuma fórmula mágica, não vai deixar você pegar o vírus ou não. Tem todas as medidas. A vacinação e a máscara são as 2 medidas principais que a gente pode ter, tanto para proteger, para não ter o vírus, né, acabar não desenvolvendo uma doença, como também para você conseguir lidar quando você tiver o vírus, né? Então, lidar de uma maneira melhor. Lidar como agora, sim, a gente pode falar que Covid vai gerar uma síndrome gripal, um gripe, um resfriado. Em alguns casos, de alguma pessoa que tem mais doença crônica, uma paciente mais acamado, o Covid ainda está gerando internação, ainda está gerando medidas de cuidado intensivo e tudo mais. Mas agora, de certa forma, a vacina veio para conseguir tranquilizar esse vírus. E também, doutor, agora sim, a gente viu que muita gente aí sofreu na questão emocional também, né? Com o isolamento, com todas as questões que aconteceram. E agora a gente está retomando a nossa vida, vamos dizer assim. E os idosos também foram muito afetados nessa questão emocional, também os adultos, enfim, a gente vê muitas pessoas que estão passando por um processo que precisam se recuperar. Então, tem gente que está com a tal da fobia social, depois agora para conseguir voltar a, né, frequentar lugares com muita gente. Como é que ficou essa questão da saúde emocional? A saúde emocional, eu falo assim, todo paciente chega, nossa, não sei, não, todo mundo a cabeça de todo mundo mudou durante esses 2 anos, né? O que era antes, esquece que não vai ficar como antes. A gente tem que sempre se adaptar a uma nova realidade. E aí tá vindo muito paciente, muito idoso assim preocupado. Nossa, faz 1 ano, 2 anos que eu não vejo o meu filho, minha filha pessoalmente, que não tem uma reunião familiar. Principalmente antes, agora um pouquinho antes do último Natal, tudo que as famílias acabaram se reunindo, era muito
ao mesmo tempo, a gente ficava meio preocupado com o profissional de saúde, quando a pessoa vinha e falava assim, eu vou me reunir com a minha família, o que eu faço? Todo mundo ficava... A apreensão do paciente era a nossa apreensão também, porque a gente ficava assim, nossa, toma cuidado, vamos tentar fazer todas as medidas possíveis, o ambiente mais aberto, tudo, para tentar diminuir qualquer receio e também qualquer medida, porque assim, no fim das contas, a reunião familiar faz bem para todo mundo. Exatamente. Só que o problema, o convívio é muito importante. E aí agora essa volta, essa retomada ao convívio como era antes das reuniões familiares, aniversários, tudo mais, sempre todo mundo está mais receoso, porque tem medo, nossa, eu posso passar alguma coisa para o meu avô, eu posso passar alguma coisa para a minha avó, e se culpar. Então, eu falo assim para o paciente, tome cuidado, tem todas as medidas possíveis estão. Está vacinado, tudo, então assim, a retomada vai ser gradual e tudo mais. A gente, é um vírus novo, né? Faz 2 anos, então a gente não sabe lidar com ele ainda, lidar totalmente com ele. Então, sempre tomar aquelas medidas de cuidado e tudo mais. E tá com sintoma respiratório, mesmo sendo Covid ou não Covid, idealmente não se aglomerar e tudo mais, porque não precisa ser o Covid, pode ser outro vírus respiratório que também, de qualquer forma, vai fazer um mal para alguma outra pessoa. Né? Não tem jeito, né? Mas também, essa parte emocional, a gente fala, essa retomada, as pessoas estão com questões, tudo, que necessitam de profissionais, seja psiquiatra, seja psicólogo, terapeuta, terapia holística, qualquer tipo de contato com algum profissional para lidar também com essas frustrações ou com esses receios também, porque às vezes a gente não tem acesso, não consegue lidar muito ou falar isso muito com algum familiar ou com um amigo e tudo mais. Então, a gente está vendo muita necessidade de alguns outros profissionais também lidando com essa parte emocional que a pandemia alterou de todo mundo, né? E além desse acompanhamento com o profissional, quais são as outras dicas que você assim pode dar para quem está nos assistindo para a gente fechar aí esse diagnóstico, né, para ter aí uma qualidade nesse inverno um pouco melhor? Aquela, assim, de promoção de saúde, pensando assim no cuidado da sua saúde e tudo mais, é entender que assim, o seu corpo está preparado para lidar com qualquer coisa que vir, né? A gente fala muito que o paciente precisa, eu preciso de remédio. Não, calma, respira, pode ser no atendimento ou ser com o médico ou com outro profissional da saúde, conversar e tudo mais. E as outras medidas, além de medicamento, tratamentos medicamentosos, são aquilo que a gente conversou. Tá. Beber bastante água, se alimentar bem, dormir bem, tentar ter uma vida menos estressante, claro, como eles falaram, que até a parte de cabelo vai alterar com o estresse. E aí é muito difícil eu falar para a pessoa assim que é ansiosa, estressada. Não fica ansiosa, não fica estressada. Calma, né? Falar para a pessoa que tem estresse, falar para calma, você quer? Não funciona. Então, assim, é sempre você ver o seu corpo e ver os seus limites, né? E aí, a partir disso, se permitir mudar, né? Se permitir ir atrás. Então, assim, se não deu certo, eu não consegui entrar na academia, eu não consegui fazer atividade física essa semana. Tudo bem, na próxima semana vai ser melhor, eu vou conseguir. Se cobrando, não se cobrar tanto dessa forma. E aí, com o tempo, vai mudando a sua própria rotina e tudo mais, e vai se adaptando para ter uma qualidade de vida melhor. E todo mundo já sabe, a receita está em 200 tipos de rede social, em 200 tipos de programa e tudo mais. É só ver, além da cobrança, diminuir um pouco da autocobrança e se permitindo ir mudando aos poucos. Não dá para mudar totalmente de um dia para o outro, mas aos pouquinhos e tudo mais. E se precisar de ajuda, pedir ajuda. Se permitir acho que ser esse é um ajudado. grande mal também, né, doutora? Às vezes a pessoa precisa de ajuda e ela se sente tão cobrada por pedir ajuda ou tão julgada por pedir ajuda que ela acaba se fechando e aí vem aí essas questões, né, depressão e tudo, porque a pessoa se sente, vão achar que é frescura, não vou procurar um médico, né? Então tem essa questão que ela pode pedir ajuda, né? Sim, o mais importante é pedir ajuda, se permitir receber ajuda, que muitas vezes a gente fica travado no nosso canto achando, não quero atrapalhar. Não tem problema, atrapalhe. É por isso que, principalmente, atrapalhe, seja seu pai, sua mãe, seu amigo, sua amiga, seja um profissional da saúde. Sempre fala, o paciente vem às vezes no pronto atendimento, eu só estou mal, mas eu não estou com nada físico. Mas não tem problema, a gente está aqui para te atender, está aqui para tentar te ajudar ou te guiar de alguma forma. Então, assim, fale que precisa de ajuda, se permita ser ajudado. É a primeira coisa, né? Primeiro momento, a primeira pontapé coisa que a pessoa precisa para poder ter essa qualidade de vida que você está falando hoje, né?
Então, doutor, eu queria que você passasse os seus contatos pra gente, te agradecer, né, por todo esse bate-papo e você deixar aí as suas últimas considerações para quem está nos assistindo e deixar os seus contatos pra gente também, por favor. Obrigado. Bom, meu contato vai estar aí embaixo, né? O meu número de celular é 11 974 79 15 35. O Instagram é @5unas_Victor, que é esse nome meio difícil, com 2 Ks mesmo. Mas aí vão me encontrar principalmente no pronto atendimento da Mil, aqui em Santana, né? Que eu dou plantão fixo lá, e na Beneficência Portuguesa de Santo André, que são os 2 locais que eu dou atendimento principalmente. No seu Instagram você põe dicas ali de saúde para as pessoas? Como é que você está fazendo? Coloco algumas dicas até de leitura, alguma coisa. Tem tanto a minha família como livros, viagens. Na verdade, não é um Instagram de médico, é um Instagram de uma pessoa. Então tem coisas de saúde, tem coisas de viagem, tudo para deixar uma pessoa totalmente, de certa forma, integrada com o mundo, né? Não é nada específico, mas se quiser me seguir, não, tá mas lá. já amei, até porque já nós vamos falar aqui com um convidado que vai falar sobre viagens. Muito legal, doutor. Então tem tudo a ver, porque também viajar, ler, acho que tudo isso também faz parte para a gente ter uma qualidade de vida boa, né, doutor? Sim, tudo isso promove saúde e bem-estar, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Então eu queria te agradecer mais uma vez, muito obrigada. Já fica o convite para você retornar aqui num próximo bate-papo com novos assuntos, né? Porque clínico geral a gente pode falar de tudo, né, doutor? Desde a unha encravada até os problemas emocionais. E aí acontece. Que você deve ter de gente que te chama, né? Ai, amigo, tô com isso, tô com aquilo. Manda. Tem que ter, né? É a profissão que você escolheu. Tem dessas também, né, doutor? Eu gosto disso, então. Então tá bom, muitíssimo obrigada. Bom, você que tá aí com a gente, continua, que tem muito mais, sempre melhor aqui. A gente vai para um break bem rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você. Não sai daí.